Eu sei que terão alguns de vocês aí que já vão começar esse vídeo. Putz, a esquerda brasileira é um lixo mesmo, né? Tanto assunto mais importante no Brasil hoje, o Paulo Guedes destruindo a economia, o Ricardo Salles destruindo o meio ambiente, a privatização da água, ou seja, tem um monte de assuntos importantes no Brasil e essa esquerda lixo brasileira falando do cachorro do Bolsonaro, do cachorro que eles adotaram. A gente já vai entrar nesse ponto, a gente já vai entrar nessa crítica feita. Mas primeiro eu quero comentar a hashtag ontem que subiram no Twitter, que foi Bolsonaro ladrão de cachorro. E tinha muita gente rindo por causa disso, né? Porque até quando os bolsonaros acertam, eles erram. É incrível, eles são incapazes de acertar alguma coisa. Então o que aconteceu? Em meados de junho, a família Bolsonaro, acho que foi a Michelle, que encontrou um cachorro vagando lá o Palácio da Alvorada. Um cachorro bonitão, bem bonitão mesmo. Pegaram esse cachorro, batizaram de Augusto Bolsonaro e criaram uma conta no Instagram pro cachorro. Cachorro bem bonitão mesmo. Avaliaram aqui que pode custar em torno de R$2.000 um cachorro desse. E o que aconteceu foi que descobriram que o cachorro tinha dono. O Augusto Bolsonaro, na verdade, se chamava Zeus e tinha uma família. Fugiu e os Bolsonaros encontraram. Então o ladrão de cachorro seria isso. A família Bolsonaro vai lá e pega para si, né, o cachorro de outra pessoa. Sendo que nas vizinhanças do Alvorada tem um outro cachorro abandonado que batizaram de Alvorino, que tem bem cara de cachorro abandonado mesmo, cachorro de rua, né? E como não é bonitão, como não é um cachorro que vai chamar atenção, tá lá vagando lá e ninguém resolveu adotar, né? Quem sabe agora adotem. Espero que a Michelle se compadeça do Alvorino e o adote. O fato é que nós aqui em casa, nós somos cachorreiros. A gente adora cachorro. A gente trabalhou com cachorro já. Em Nova York a gente tinha um negócio de cuidados de cachorro. Tem até esse livro aqui meu, que se chama The Parallel Life of Our Dog, que eu publiquei em 2017 nos Estados Unidos, e que se trata dessas histórias. Bem, o livro é de ficção, né? É um romance, mas parte de várias histórias trabalhando com cachorros e também sobre a vida de imigrante nos Estados Unidos. Eu falei para vocês aqui recentemente sobre como é a vida de imigrante, questão de deixar o Brasil, e aqui nesse livro eu relato algumas histórias que eu ouvi de imigrantes nos Estados Unidos. Eu juntei, na verdade, fiz uma mescla entre vida real e ficção para montar essa história. E um ponto central nesse livro são os cachorros. São os cachorros que a gente conhecia em Nova York. No finalzinho aqui tem as fotos da cachorrada aqui, um monte de cachorro que a gente cuidava em Nova York. E tem um outro livro meu também que se chama Um Cego em Buenos Aires, que também tem a ver com a história de um cachorro, né? Que é um brasileiro em Buenos Aires que adota um cachorro de rua e, através da relação dele com o cachorro, ele começa a criar vínculos em Buenos Aires. Ele está isolado, fechado na cidade e o cachorro vai abrindo portas para ele. Isso porque, como eu disse, a gente adora cachorro. A gente tinha uma cachorrinha com a gente que morreu alguns anos atrás, que tinha 16 anos de idade e ela... brasileira, né? Nasceu no Brasil, a gente foi com ela para Nova York, a gente foi com ela para Buenos Aires, a gente foi com ela para Europa, viajou com a gente pelo continente aqui e morreu aos 16 anos em Roma. Então, a gente adora cachorro e espero que alguém adote o Alvorino. Mas eu achei muito engraçada essa história e achei engraçada a reação também essa história, né? Como eu disse, eu vi essas críticas no Twitter, pessoas falando assim sobre a esquerda, né? A esquerda se preocupando, subindo hashtag sobre um cachorro, como se não houvesse assuntos mais importantes. Então eu quero entrar nesse aspecto, porque na verdade é uma crítica recorrente que eu ouço, não apenas para mim, mas para outros canais também. Por que você não fala disso? Por que você não fala daquilo? Por que você não menciona a economia? E na minha interpretação, o maior erro que existe é você ficar falando besteira de assuntos que você não entende, daquilo que você não domina. Isso não quer dizer que você tem que ser, sabe, um gênio na área, um especialista na área, uma referência na área para poder falar sobre assuntos. Mas que você tenha o mínimo de conhecimento e o interesse, acima de tudo, por aquele assunto é crucial. Porque o conhecimento se dá como? Você tem um assunto que te interessa, a partir desse interesse você vai pesquisar, você vai ler mais, você vai se informar, vai assistir vídeos, vai aprender sobre aquilo e construir uma interpretação daquele assunto. Mas sem esse interesse inicial, você não vai partir para estudar nada. Não vai fazer a faculdade, não vai fazer nada. Se você não tem interesse inicialmente, você não vai fazer nada. E ninguém é obrigado a se interessar por tudo. Ninguém é obrigado a se interessar por física, por química, por biologia, por história, por, sei lá, economia. Ninguém é obrigado. Geralmente a gente tem uma área que nos interessa, um conjunto de áreas. Então, assim, eu não me interesso tanto por economia. Embora tenha um conhecimento vago, embora tenha feito já alguns cursos, não me interessa tanto assim a ponto de eu me dedicar para pesquisar sobre isso, para poder vir aqui diariamente para vocês falar sobre a pauta econômica do Paulo Guedes. O trabalho aqui é de outra natureza.
ou mesmo direito, né? Tem pessoas que fazem canais de direito aqui, que falam com propriedade sobre o assunto, que são formados em direito e que têm a competência para isso. Elas vão ser muito mais hábeis para falar sobre isso do que uma pessoa que é leiga no assunto, e que viu de orelhada um assunto e que vai vir aqui dar pitaco sem entender. Ontem mesmo estava acompanhando uma discussão com o pessoal do direito aqui sobre o projeto de lei para as fake news. E como eles disseram aqui, tem muita gente falando bobagem sobre isso, que não compreendeu a especificidade da lei, que não compreendeu os limites da lei, que não compreendeu como funciona o direito no Brasil. Então ela vem lá, lê alguma coisa, fica assustada e vem falar bobagem. É justamente por isso que a gente conclama as pessoas, e não é nem um convite, é conclamar especialistas em suas áreas para virem aqui falar sobre esses assuntos. Para que economistas deixem a sua torre de marfim e venham falar com a gente. E venham falar com a gente com uma linguagem que a gente entenda. O que é mais importante ainda. Não basta eles virem falar com a gente, precisam falar com uma linguagem que a gente compreenda, que sociólogos façam isso, que historiadores façam isso, que físicos façam isso, astrônomos façam isso. Porque, por exemplo, a gente tem um movimento enorme na internet agora de terraplanistas. Para mim, é absurdo que isso exista. Só que eu não sou um astrônomo. Eu não posso vir aqui contestar as hipóteses malucas dos terraplanistas, porque não tenho as ferramentas necessárias, conceituais, acadêmicas, de compreensão para poder vir aqui e ir ponto a ponto refutando o que eles dizem. Tem quem faça isso. Tem, por exemplo, o Caio Gomes, que é do canal Físico Turista, que ele fez isso em vários vídeos, refutando terraplanistas. Ele é um físico e que tem a competência para isso. Por exemplo, eu fiz recentemente um curso, um masterclass com o Neil deGrasse Tyson, o astrofísico. E num dos pontos do curso, que é um curso sobre comunicação científica, sobre conhecimento científico, sobre mentalidade científica, né, na verdade, como funciona o processo científico contemporâneo, e num dos pontos ele explica como é que a gente sabe que a Terra não é plana. Ele explica. Eu entendi a explicação, mas eu não posso voltar aqui e explicar para vocês porque, sinceramente, como eu disse, não é a minha área de especialidade e a chance de errar é muito grande. E isso vale para muitas outras áreas. Tem assuntos que me interessam de fato. Tem assuntos que não são da minha área de formação, que não são da filosofia, ou depois da história, ou da literatura, mas que são áreas que me interessam, como a psicologia, ou como a sociologia, ou como outros assuntos que estão entrelaçados, na verdade. Tem muitos assuntos das ciências humanas que, se você quer trabalhar, por exemplo, sobre fascismo, você acaba sendo obrigado a entrar em outros aspectos que não apenas na questão ideológica do fascismo, mas também na questão histórica do fascismo, mas também na psicologia do fascismo. Por que alemães, por que italianos compraram essa ideologia? Porque só a ideologia não explica. Só o conjunto teórico deles não explica a adesão popular. Então eu preciso que você mergulhe em outros aspectos que estão entrelaçados, que estão vinculados. E é claro que quanto mais você abre esse leque, quanto mais generalista você fica, quanto menos específico você trabalha, porque algumas áreas são muito específicas, quanto mais você faz isso, mais você tem que estudar e menos aprofundado será também o seu conhecimento. Isso parece inevitável. Eu falei sobre isso recentemente para vocês, né? Como uma formação universitária, ela é basicamente um funil. Você vai se especializando, começa genérico e você vai se aprofundando em algum assunto específico. Mas nem tudo é possível fazer isso. Em alguns casos você tem que ampliar, você tem que fugir da especificidade e começar a juntar as partes soltas, porque tem muita coisa solta. E é justamente por isso que é tão importante quando você tem acadêmicos, pessoas de suas áreas que vêm para a internet para falar com as pessoas. Eu estou até pensando em fazer aqui num final de semana próximo, não nesse sábado, mas talvez no outro sábado, eu vou pensar ainda uma data, fazer um workshop de criação de um canal no YouTube. Vai ser para todo mundo que quiser participar, mas também visando, de algum modo, ajudar alguns acadêmicos que querem fazer essa transição, porque a linguagem não é a mesma. O YouTube não é uma sala de aula. A gente não está aqui ensinando alunos. Vocês chegam no canal por vontade própria. Vocês escolheram estar aqui. E a linguagem não pode ser igual à linguagem da academia. Certamente não pode. Bem, até tem canais que fazem isso, obviamente, mas isso restringe tremendamente o seu público. Em vez de você atingir 10 mil pessoas, você vai atingir 200 pessoas. Tem quem faça isso também, tem quem prefira assim. Então, cada um tem que saber o seu perfil. Mas é crucial que essas pessoas façam essa transição. Porque há uma carência. E eu vejo que essa era obscurantista, essa era de negação histórica, essa era de negação da ciência, tem muito a ver com essa lacuna, com esse vácuo que se deu. Porque você tem, por exemplo, figuras como Olavo de Carvalho e outros olavistas, que eles falam de tudo. Eles falam de tudo. Eles falam de física quântica, eles falam de filosofia, falam de história, falam de ciência, falam de tudo, falam de tudo. Você teve, por exemplo, tempos atrás aqui, o Bernardo Kister, olavista, que até onde eu saiba é um repórter,
bem, não sei também, administrador de empresa, não sei o que ele é, mas não é cientista, não é médico, não é nada, querendo refutar o Átila Yamarino, um virologista que estudou a vida inteira esse assunto. Esse é o grau de sandice, esse é o grau de maluquice desse momento. De você ter pessoas totalmente leigas em certas questões, querendo refutar especialistas. E como esses especialistas não estão aqui, eles estão debatendo com seus pares em algum local, a bobagem, a mentira se torna verdade. A desinformação, ela cresce nesse vácuo do conhecimento. Quando você não tem pessoas competentes em seus assuntos falando sobre isso, alguém vai ocupar esse espaço. Alguém vai ocupar essa brecha. Como fizeram com a filosofia também. Tem pessoas aqui que são claramente charlatãs, que vieram e ocuparam esse espaço. E se passam por filósofos quando não são. Quando não tem o menor respeito pela filosofia, e nem por critérios filosóficos, nem por métodos filosóficos, nem por nada. Estão criando dogmas, é isso. Estão criando uma seita de fanáticos, dogmáticos, e que não tem nada a ver com filosofia. E essa é uma outra questão que me ocorreu ontem, né? Porque quando a gente fala de certos assuntos aqui, as pessoas vêm aqui, Henrique, quando você vai falar de filosofia? E eu falo todos os dias de filosofia, todos os dias. Esse vídeo aqui é um vídeo sobre filosofia, é sobre conhecimento, é sobre como a composição do conhecimento. Isso é filosofia. O vídeo de ontem sobre Antônio Fontinelli foi um vídeo sobre filosofia, foi um vídeo sobre ética, sobre comportamento ético, sobre como a gente se comporta para transformar esse mundo que está repleto de ódio e de divisão em um mundo um pouquinho melhor. E isso tem a ver com filosofia. Isso tem a ver com Aristóteles, com Platão, com Kant, como eu mencionei ontem. Isso tem a ver com muitos pensadores que se debruçaram sobre a questão ética, como a gente se comporta em sociedade, com os outros seres humanos, como a gente faz isso, o que é ético. Eu não preciso vir aqui diariamente apresentar para vocês aqui um livro. Vamos ler um livro de Platão, vamos ler um livro de Nietzsche, vamos ler um livro do Sartre. Não preciso fazer isso. Aliás, eu acho que é isso que repele muita gente, na verdade, em tentar entender a filosofia. É você achar que o trabalho da filosofia é tão somente ler textos de filosofia. É um aspecto crucial, na verdade. É um aspecto da formação do pensador. É um aspecto da formação do aluno de filosofia. Você tem que ler os textos filosóficos. Porque são debates que se dão há 2.500 anos e que estão retornando. Então, a gente tem que compreender o percurso do pensamento. Mas quando você quer falar com as pessoas, você não pode ficar exigindo que elas vão lá e leiam esses textos. É exigir demais, na verdade. É a mesma coisa que vir um economista aqui falar com vocês sobre economia, explicar a pauta destrutiva do Paulo Guedes, por exemplo, que é algo que eu não faço porque não tenho conhecimento específico para isso, é vir um economista aqui e falar assim, olha, a gente vai debater o Paulo Guedes, mas antes disso tem que ler o livro tal. Leia o livro tal, depois a gente volta aqui, ou a gente vai ler página a página o livro tal. Isso corta totalmente o tesão, sinceramente. Alguém que faça isso não compreendeu o papel de comunicação que ele tem. Alguém que vem aqui, senta com um livro de filosofia com vocês e começa a ler página a página, não compreendeu o poder da comunicação no YouTube. Para que serve o YouTube? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a refletirem no outro lado, a partir de questões filosóficas, mas sem ter que exigir um esforço que muita gente não quer fazer e não vai fazer? Se já é difícil fazer isso em sala de aula com os alunos, de você pedir para que seus alunos leiam algum livro para poder fazer um trabalho de final de curso, imagine como não é difícil fazer isso no YouTube, quando o tipo de comunicação é totalmente diferente. Vocês vão acabar de assistir esse vídeo aqui, vocês vão entrar em outro vídeo depois e vão esquecer que eu falei aqui. Vocês vão começar a assistir vídeo de gatinho depois. Vão começar a assistir vídeo de Minecraft, eu sei lá o que vocês vão fazer. Talvez um ou outro vá ler as referências que eu menciono. Talvez um ou outro vá se interessar por algo que eu disse aqui e vá procurar depois. Mas a gente não pode exigir que vocês queiram se aprofundar em tudo que a gente fale aqui. Do mesmo modo que você não pode exigir que as pessoas falem de todos os assuntos, porque será meramente opinativo, será o tipo de fala que tem valor de conhecimento perto de zero, a gente não pode também esperar que todo mundo que está acompanhando vá se aprofundar naquilo que a gente disse. Embora fosse desejável, na verdade. Então eu quis aproveitar esse tema aqui, que parece totalmente boçal, do Bolsonaro ladrão de cachorro, que pra mim foi engraçado, na verdade, né? O senso de humor também é importante nessas horas, porque é tão trágico tudo. Se a gente não conseguir rir de alguma coisa de vez em quando também, sinceramente, é aquela frase, descansa militante, porque a gente tem que rir de alguma coisa. Eu sinceramente, foram 2 momentos recentes que eu ri tanto, gente. Eu ri da história da Heloísa de Carvalho com o Queiroz, eu ri tanto daquilo, gente, porque a Heloísa descobrir que o Queiroz estava lá em Atibaia foi muito engraçado. E eu ri muito, embora tenha sido horrível, na verdade, eu ri muito da sanfoninha na live do Bolsonaro. Sinceramente, aquela cena ali foi tão patética que eu fiquei rindo por dias. É ridículo aquilo. E essa história do cachorro também achei muito engraçada. Então se a gente não consegue achar um pouco de graça no meio da tragédia também, é complicado. Mas usar esse momento aqui como uma resposta a uma crítica que me parece vazia, na verdade.
Você ficar exigindo que o outro fale de um assunto que você quer ouvir, sendo que a pessoa não tem competência para isso, é burrice. Porque você vai aprender errado. A gente tem que buscar informação com fontes confiáveis. Esse é o princípio mais básico do conhecimento. É buscar fontes confiáveis, buscar pessoas que entendem. E buscar muitas pessoas que entendem. Que aqui é outro ponto também para concluir esse vídeo. Em cada visão de sociedade você tem diferentes posturas, diferentes perspectivas, diferentes teorias. Então leia uma teoria, leia um grupo de autores, depois leia outro grupo de autores para saber o que eles dizem, como eles dialogam entre si, por que um diz uma coisa e outro diz outra coisa. Não fique fechado apenas na sua bolha ideológica. Tente ver o que os outros dizem também. A gente aprende muito assim. Então, mais uma vez, o tema parece trivial, mas no fundo é um grande tema filosófico, que é a construção do conhecimento. Como é que a gente aprende sobre o mundo? Como é que a gente descobre coisas novas? Isso é filosofia, no final das contas. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui. Primeiro sobre o cachorro lá no Palácio da Alvorada, né? O Zeus, que depois foi batizado como Augusto Bolsonaro. Coitado do cachorro, gente, que sinceramente ninguém merece. E também sobre essa questão aqui de aprendizado, né? E de aprender com pessoas que entendem os assuntos. Porque a gente tem aqui influenciadores que falam de tudo. Se você pedir pro cara falar de física quântica ou falar de pintura rupestre, o cara fala. E isso pra mim é um erro enorme, porque a gente não sabe de tudo. E na verdade a gente sabe de pouquíssimas coisas específicas que é a área que a gente estudou. Me digam no comentário o que vocês pensam, deixe o joinha, assine o canal, confira o meu livro recente agora, na pré-venda, Minha Especialidade é Matar, sobre o Bolsonaro e o governo Bolsonaro até recentemente, até agora, junho. Está na pré-venda na Cota Editorial e está já disponível em e-book na Amazon. Confira. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Tchau!